News CNN. Atenção, 4h09. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, manteve a prisão preventiva do ex-secretário de Justiça e ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. Repetindo, agora 4h09, a CNN conta para você em primeira mão que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República e manteve Anderson Torres na prisão. A decisão tem um total de 15 páginas e eu começo a detalhar para vocês agora. O ministro Alexandre de Moraes, na decisão aqui eu tive acesso, diz que trata-se de um pedido de Anderson Torres pleiteando a revogação de sua prisão preventiva, seja em razão da ausência de consciência de comprometimento de delito ou em virtude da desnecessidade, ou seja, de que não seria mais necessário mantê-lo preso porque ele já não está mais no exercício do cargo. Ele diz que não tinha evidência que pudesse associá-lo aos fatos criminosos do dia 8 de janeiro. Disse que estava nos Estados Unidos numa viagem já planejada pela família, que deixou um plano de ação para o dia 8, que não foi cumprido em nada, que era inócuo. As declarações também foram colhidas de outros investigados. O ministro traz aqui ainda, isso é um relatório, né, de tudo que foi apresentado pelas partes, intimada a se manifestar a Procuradoria-Geral da República, disse que para proteger a ordem pública e a instrução criminal, o que é isso? O andamento do processo pedia que ele continuasse preso, sem prejuízo de lá na frente avaliar. Bom, e aí o ministro vem contando, né? As condutas de Anderson Torres e de Ibanez Rocha ocorrem no contexto dos atos terroristas, é assim, abro aspas, fecho aspas, que é classificado pelo ministro do Supremo, ocorridos em 8 de janeiro, com destruição do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e com muito mais raiva e ódio do Supremo Tribunal Federal, fatos amplamente investigados em diversos procedimentos que tramitam nesta Suprema Corte. Na data de 8 de janeiro ainda, então depois dos atos, ele afasta o Ibanez Rocha, relembra que Alexandre de Moraes nessa detalhada decisão determina a desocupação dos quartéis, bloqueio dos ônibus e também a apreensão dos ônibus que levaram os golpistas até lá e ainda a prisão do ex-comandante da PM e do Anderson Torres, que era secretário de Segurança, vaza do Brasil na véspera dos atos e de lá dos Estados Unidos assiste o quebra-quebra. Diz o ministro em trecho negritado: naquela ocasião, destaquei que os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições serão responsabilizados, assim como financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos, coniventes e criminosos que continuam na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos. Segue o ministro. A omissão e a conivência de diversas autoridades da área de segurança ficaram demonstradas com eu vou pedir para o Edu para abrir aqui, Larissa, Leandro e Yuri. A Larissa já está comigo, porque a gente vai, a partir de agora, detalhando a decisão que eu estou lendo na íntegra para vocês. Lari, muito boa tarde. E B, trazendo já a análise. O ministro entende, Yuri, e aí eu vou pedir para todos nós um esforço de concisão, porque eu quero fazer esse bate-bola muito ágil aqui na análise da íntegra da decisão que você viu aqui em primeira mão no 360. O ministro diz, então, que houve omissão e conivência de diversas autoridades e que isso ficou demonstrado em a ausência do policiamento necessário, em especial do comando de choque da PM. B, autorização para que mais de 100 ônibus ingressassem livremente em Brasília, sem qualquer acompanhamento policial. C, total inércia no encerramento do acampamento criminoso em frente do QG do Exército no Distrito Federal, mesmo quando estava claro que o local estava, digo ipsis literis,
infestado de terroristas, que inclusive tiveram suas prisões temporárias e preventivas decretadas. Yuri, o ministro entendeu que houve clara ação e omissão ilícita. Era evidente que não tinha polícia, era evidente que o choque não estava acionado, mesmo depois de gente ter sido presa com bomba e granada dentro do QG do Exército. Rapidinho, meu caro. Não, pesa contra Anderson Torres justamente o fato de era o titular da Secretaria de Segurança Pública e era o titular do Ministério da Justiça quando todos esses fatos narrados pelo ministro Alexandre de Moraes ocorreram. Até 31 de dezembro, responsável pela Justiça, diante da ameaça de algo que não pode ser classificado de outra forma que não terrorismo, que era explodir um caminhão de combustível perto do aeroporto de Brasília, ainda em 2022, e depois não tomar atitudes ou não garantir que as atitudes necessárias para toda essa mobilização de pessoas em direção a Brasília, na primeira semana do mês, em direção ao 8 de janeiro, não cuidar para que isso ocorresse e ainda sair do país, deixa essa situação de Anderson Torres tão complicada a ponto de ser mantida a prisão preventiva dele. O ministro diz que tudo o que aconteceu, eu sigo lendo a decisão, ela é extensa, estou na 3ª página, meninos. Tá aí no nosso grupo, Pititas. Os fatos demonstram uma possível organização criminosa que tinha como fim desestabilizar as instituições republicanas, principalmente as que pudessem se contrapor a atos ilegais ou inconstitucionais, como o Congresso e o Supremo, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e do Estado democrático de direito no Brasil. Essa organização criminosa, ostensivamente, segue o ministro, atenta contra a democracia, especificamente contra o judiciário, em especial contra o STF, pleiteando a cassação de seus membros e o fechamento da corte, com o retorno da ditadura e afastamento da fiel observância da Constituição da República. A democracia brasileira, negrita o ministro, página 4, Edu, não irá mais suportar a ignóbil política do apaziguamento, cujo fracasso foi amplamente demonstrado. Ele volta a citar a experiência derrotada do ex-primeiro-ministro inglês, o Chamberlain, que tentou fazer uma composição com Hitler e é derrubado. Churchill diz: você não faz acordo com fascista, não faz acordo com nazista, você derrota. Ele volta a citar Leandro Rezende. Dani, mais uma vez, né, essa figura que o ministro traz para comparar o que houve no 8 de janeiro com o que houve lá na Alemanha nazista, na Segunda Guerra Mundial, isso que mostra como o ministro está empenhado em responsabilizar e como está definido o Anderson Torres como um dos principais responsáveis pelo que a gente viu no 8 de janeiro. Eu só queria voltar num ponto anterior, que é quando ele coloca ali, quando ele cita a omissão e conivência de diversas autoridades da área de segurança e inteligência e cita a total inércia no encerramento do acampamento criminoso na frente do QG do Exército. A gente tem hoje, como uma das notícias do dia, o fato da Justiça Militar ter enviado investigações preliminares para o Supremo Tribunal Federal. E a gente não viu até agora nenhuma investigação sobre militares. E está muito claro para mim nessa decisão que haverá alguma responsabilização aos militares por essa inércia que ele lembra que tem participação também do Anderson Torres, mas também tem participação dos militares do Exército nessa inércia que não impediu que esse acampamento permanecesse na porta do QG lá do Distrito Federal. Larissa, olha o que diz o ministro final da página 5. Permanecem presentes os requisitos para a manutenção da prisão de Anderson Torres, referendada pelo Supremo. Inicialmente, preciso destacar, né, diz o ministro aqui em Juridiquês, que há diligências pendentes pela Polícia Federal, dizem respeito especialmente a Anderson Torres. Medidas cautelares, aí ele detalha, né, que a lei prevê que quando há diligência pendente para preservar a investigação, você pode manter a prisão cautelar. Conforme eu disse, aí segue o ministro Alexandre de Moraes. Na decisão do dia 8, ou seja, após, quando ele afasta o Ibanez e prende o ministro, o descaso e a conivência do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, até então Anderson Torres, com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem do DF,
só não foi mais assintoso do que a conduta dolosamente omissiva do governador Ibanez Rocha. Veja bem, Alexandre de Moraes reescreve o que ele disse para afastar Ibanez. Tá aí, ó. Que não só deu declarações públicas defendendo uma falsa livre manifestação, mesmo sabedor de todas as redes que havia ataques às instituições e seus membros, como também ignorou os apelos das autoridades para a realização de um plano de segurança. Traz um péssimo presságio para Ibanez Rocha, que gostaria de voltar mais cedo ao governo do Distrito Federal, a decisão de Alexandre de Moraes. Larissa. Dani, quando você trouxe essa informação, eu já mandei mensagem para algumas fontes ligadas a Ibanez, que já vinham me pontuando um certo desânimo do governador com essa demora numa resposta, se ele pode ou não voltar ao governo do Distrito Federal, como também que com essa decisão o pessimismo agora é total. E há uma expectativa de que saia hoje ou no máximo nos próximos dias essa decisão também do ministro Alexandre de Moraes. Lembrando que Ibanez foi ao Supremo pedindo para voltar enquanto governador do Distrito Federal, ele que está afastado. Mas que essa é uma sinalização muito forte, me pontuaram antes mesmo da gente trazer, né, de eu conseguir ler essa parte com você, de que Ibanez não deve retornar ao governo do Distrito Federal, pelo menos por enquanto, ou melhor, não antecipar essa volta, já que o afastamento é de 90 dias. E já havia, sim, uma expectativa por parte de interlocutores ligados a Anderson Torres de que essa soltura não seria permitida. Primeiro, depois daquele posicionamento por parte da PGR, que também foi muito enfático, dizendo que ele deveria continuar preso. Depois de noticiarmos também que até o Ibama foi parar na casa de Anderson Torres, que também estaria ali até sendo investigado por ter, de alguma maneira, vendido e comprado de forma ilegal, quem sabe até numa espécie de envolver a mãe nessa história toda, animais silvestres, e ainda que Anderson Torres não deve ter vida fácil nos próximos dias. Lembrando que a PGR ainda informa naquele posicionamento de que a minuta do golpe, outro assunto que acaba se envolvendo aqui, estava em documento oficial do governo federal. Dani. O ministro cita, logo em seguida, Yuri, que o fato de não ter havido um plano de segurança semelhante ao realizado nos últimos 2 anos, em 7 de setembro, em especial com a proibição de ingresso na esplanada dos ministérios pelos criminosos terroristas, o fato disso não ter acontecido ainda está sendo apurado. Por que o plano de segurança, que já era conhecidíssimo pela direção da Segurança Pública no GDF, não foi seguido. E ele diz, isso mostra que é prematuro revogar a prisão do Anderson Torres, né? Primeiro porque em busca, agora vem a minuta do decreto, hein? Vou pedir atenção para o nosso time da Tarja. O ministro diz o seguinte: permanecem incólumes as suspeitas que fundamentam a prisão. Último parágrafo da página 6, Edu. No que diz respeito ao Anderson Torres, porque em busca e apreensão realizada em sua residência, olha aí na sua tela, foi apreendida uma minuta de decreto que objetivava estabelecer estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral e frustrar o processo eleitoral ocorrido em 2022. Documento que ainda precisa ser periciado pela PF mediante análise papiloscópica. Inequivocamente demonstrados indícios de materialidade e autoria, ainda que por participação e omissão dolosa nos crimes. Artigos 2, 3, 4, 5, 6, ele segue. Atos terroristas, inclusive preparatórios, dano, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. No que diz especificamente a minuta do golpe, né, como a gente está acostumado a chamar, a PGR ressaltou a probabilidade de que, em liberdade, Anderson Torres coloque em risco o procedimento das investigações, está aí na sua tela, e, por conseguinte, a persecução penal, que é o processo em si, né? Aqui você vê recuado exatamente o que disse a PGR. Ressalta o ministro, né?
A PGR contou que a minuta do golpe estava guardada em uma pasta com timbre do governo federal, junto a outros itens com especial singularidade, como as fotos de família e imagens religiosas. Porque Anderson Torres disse que estava numa pilha de papéis a serem jogados fora. Ele certamente não iria triturar as fotos da família, uma pasta com o timbre da presidência da República e imagens de santos dos quais ele é devoto. Yuri. Parece uma nova interpretação do slogan que tem sido usado pelos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Fica muito nítido aqui na corrente aqui de raciocínio, né, no elo lógico que o ministro Alexandre de Moraes faz para decidir manter a prisão de Anderson Torres, que todos os atos administrativos que estavam sob responsabilidade dele enquanto secretário de Segurança Pública do Distrito Federal deveriam ter sido tomados atos até por conhecimento de causa do que ocorreu em outros 7 de setembro, vale lembrar. Inclusive a ocupação da Praça dos Três Poderes. Houve outros episódios que nem o ministro cita aqui, mas como aquele acampamento na Praça dos Três Poderes, que depois teve até explosão de rojão em direção ao Supremo Tribunal Federal, numa madrugada também de sábado para domingo, também organizado em um fim de semana. E agora essa menção direta a esta minuta do decreto do Estado de Defesa, ao citar a Procuradoria-Geral da República, deixando muito claro de que a argumentação de que seria um documento que todo mundo tinha, que era algo sem valor, não cola perante as autoridades judiciais. A depender do que vai sair dos exames de impressões digitais que já foram colhidas no documento apreendido na casa de Anderson Torres, e de novo, não iria para o lixo nem imagem nem religiosa, nem foto de família, a não ser que se jogasse por inteiro esse slogan que costuma juntar esses valores de um campo político. Gente, faz algumas semanas eu contei aqui no CNN 360 que a PF havia encontrado 3 fragmentos de digitais. Lembra disso, meu parça? 3 fragmentos de digitais na minuta do golpe. E agora isso está confirmado porque o ministro escreve que está sendo analisado, está sendo feita a análise papiloscópica. Por que a gente pode entender? A análise papiloscópica é aquela que a polícia faz quando já tem um pedaço da digital e tenta fazer o match com o banco de dados da polícia sobre impressões digitais. Então, a informação que nós trouxemos aqui, grosso modo, está confirmada na decisão do Supremo. E, de novo, né, Anderson Torres aí bastante complicado, porque segue o ministro Leandro Rezende, né, dizendo que, além disso, além da PGR ter apontado que ele mentiu quando falou que ele poderia estar mentindo quando falou que estava numa pilha de documento para ir para o lixo, porque estava dentro de uma pasta timbre do governo federal e com fotos da família dele, mostra ali a decisão que Anderson Torres estava naquele grupo de WhatsApp, Larissa, que a gente detalhou aqui as conversas dias atrás. E aí o ministro detalha, né? Ali, as mensagens trocadas reforçam as razões que ensejaram a prisão de Anderson Torres por conduta omissiva. E aí ele cita manifestação do Ministério Público, né? Dizendo que antes que os manifestantes iniciassem a depredação dos três poderes, um tenente-coronel remeteu imagens de insurgentes ainda na região central de Brasília, coletando material que seria usado como escudo e barricada. Esses elementos já reforçavam informações de que, e aí o Ministério Público usa manifestantes entre aspas, né? Os manifestantes ali se encontravam para o confronto com as forças de segurança. Anderson encaminha a imagem e as informações a Fernando, limitando-se a determinar que, abro aspas, não deixe chegar ao Supremo, fecha aspas, ao invés de determinar que as tropas impedissem qualquer avanço contra a Praça dos Três Poderes. A gente destacou muito isso no material. Lembra, Lari, que você trouxe aqui pra gente, porque fica muito claro que quando já está entrando todo mundo, ele fala do STF, Palácio do Planalto, Congresso, e esquece, ele não deixa chegar no Supremo. O medo era a prisão, é o que infere-se, né? Denota-se indícios de que Anderson possibilitou, disse o Ministério Público, o ministro só está relatando, que os atos se concretizassem, evidenciando a emissão ao ordenar unicamente a proteção ao prédio do Supremo. Lari, a análise que a gente fez se mostra aqui
corretíssima, porque a gente falou, vai dar ruim, fica claro que havia uma preocupação política, né? E isso foi sustentado pelo Ministério Público, Lari. E é impressionante como todas as duas defesas, tanto de Anderson como de Ibanez, me pontuaram, tentaram tirar fragmentos daquele documento como um todo, depois de análise pela Polícia Federal das mensagens trocadas. Nesse momento, por exemplo, em que Anderson Torres pede para não chegar ao Supremo, foi usado esse argumento junto ao Supremo mesmo, pedindo que Anderson fosse solto. E é por isso que Alexandre de Moraes nega nesse momento. Não basta apenas pedir, né, essa é a tradução da decisão, não basta apenas pedir para que não chegue ao Supremo, como se isso comprovasse que não houve antes toda uma facilitação para que os até então manifestantes chegassem aos prédios dos três poderes e atuassem de forma criminosa, destruindo ali o patrimônio público. Então fica claro nessa decisão de que, apesar da defesa tentar, com esse argumento, mostrar que Anderson não teria nenhum tipo de intenção de deixar que aquilo acontecesse, não convenceu ao ministro Alexandre de Moraes essa linha da própria defesa, como também me informam algumas fontes de que Ibanez tenta também mostrar ali que teria agido, mas de que há um entendimento dentro do Supremo, como também é demonstrada nessa decisão que cita Ibanez, que Alexandre de Moraes cita Ibanez, de que Ibanez não teria também se precavido e agido de forma antecipada. Pelo contrário, esperou até que chegasse o que chegou, aí depois já era tarde para tentar agir. Ô, Lari, não é que ele não convenceu o Supremo, ele não convenceu nem o Ministério Público. E a gente está falando PGR, aqui, né? E a gente está falando aqui de um Ministério Público que teve 95%, acho que esse levantamento é do UOL, de ações alinhadas, entendimentos alinhados ao então governo Bolsonaro, do qual Anderson Torres fez parte. E aí, Leandro Rezende, né? Tem dois apontamentos que o Leandro fez. Um é muito bom, eu vou voltar direto. Ele e o Yuri mataram a charada aqui na nossa conversa. Mas, Edu, abre o primeiro parágrafo da página 9, porque aí fica claro que Anderson... Por que o Ministério Público está dizendo que Anderson Torres escolheu não agir? Olha o que o Ministério Público diz. A gente tinha os prints e a gente mostrou os prints para vocês e o Ministério Público mostra que Anderson Torres soube antes do quebra-quebra estar instalado. Olha o que ele explica, a página 9 do documento. Embora as mensagens trocadas quando Anderson diz não deixa chegar no Supremo, olha isso, apresentem os horários 3h33 da tarde e 3h56, há registro do referencial difuso, o TC2. É o fuso do Anderson nos Estados Unidos. De sorte que os horários reais da mensagem, conforme o horário de Brasília, GMT3, que é o código, são 2h33 e 2h56. Antes que a invasão, conforme o relatório da polícia, tivesse início, o que acontece pouco depois das 15, onde se denota indício de omissão em relação à invasão da Praça dos Três Poderes. Gente, é impressionante. O cara tentou, como disse a Larissa, produzir um álibi com algo que mostra, que prova que ele, 1 hora antes ou 30 minutos antes, ciente de que as pessoas estavam se armando para enfrentar a polícia, pediu apenas que não deixasse chegar no Supremo e não ordenou reforço. Leandro? Dani, esse trecho da conversa, né, dos prints que a gente já tinha trazido aqui, Clarissa trouxe no 360, é evidente de como foi fraca essa tentativa de desculpa dada pelo Anderson Torres, né, e que ele sabia com antecedência de que... E tem vários elementos nessa decisão que resumem um pouco de tudo que a gente trouxe, né, como cita ali em determinado momento a decisão, o fato de CACs terem sido... CACs, né, que são os colecionadores, atiradores... enfim, essa categoria que se armou durante o governo Bolsonaro, de que os CACs estavam sendo convocados a participar do 8 de janeiro e que o ex-ministro da Justiça sabia disso e também não fez nada. Tem esse elemento objetivo aqui de que ele estava vendo e sabendo das invasões dentro daquele grupo de WhatsApp, 1 hora antes da coisa degringolar e o caldo entornar de vez lá no 8 de janeiro e chegarem às praças dos Três Poderes, que ele sabia de tudo isso com pelo menos 1 hora de antecedência.
antecedência. Tudo isso é muito grave, mas aí o que eu coloquei aqui no grupo agora há pouco, né, e que a gente já tratou disso, mas eu acho que é importante repisar, porque me parece, além da manutenção da prisão, que é o ponto mais importante dessa decisão. O trecho da manifestação da Procuradoria-Geral da República, quando aquela minuta do golpe, né, para dar um ar de legalidade a uma intervenção golpista no Tribunal Superior Eleitoral e melar as eleições de 2022, isso está sendo tratado como um rascunho, que todo mundo tinha acesso a isso. Depois o ministro Anderson Torres disse que ele iria descartar aquele papel, colocou uma outra versão dizendo que funcionários do Ministério da Justiça o entregaram, mas o que a PGR diz, e é muito importante isso, me parece, é que não era um documento qualquer, estava dentro de uma pasta do governo federal, o que dá uma importância para essa minuta de decreto, né? Não era uma pasta ali que estava com coisas para serem jogadas fora, uma vez que estava junto de outros itens de especial singularidade. Fotos de família, imagens religiosas e a minuta do golpe, né? Muito grave esse trecho da PGR. É porque o Yuri matou. Yuri, qual foi sua resposta quando o Leandro Rezende foi detalhando? Gente, é minuta com timbre do governo federal, ou seja, do governo do país, com foto da família e imagens religiosas. Aí o Yuri sintetizou. Não, é Deus, pátria e família que a gente está falando, né, nessa pilha de objetos importantes para Anderson Torres, integrante de um governo que tinha que resgatava esse lema que a gente sabe que tem origem no fascismo italiano e foi usado pelo integralismo brasileiro nos anos 30, que, enfim, é disso que se trata e que demonstra, de novo, que não é um documento qualquer, que várias pessoas receberam cópias desse tipo. E essa imagem, quer dizer, o fato da apreensão ter sido feita nessa pasta vinda do Ministério da Justiça e onde estava guardado na residência, isso tem sido destacado não só nesta decisão do ministro, mas no posicionamento da Procuradoria-Geral da República ao defender a manutenção da prisão preventiva, para dar valor ao que foi apreendido, para dizer que este documento é uma prova importante deste processo investigatório e futuramente de um processo judicial que tende a ser movido contra Anderson Torres, mas para destacar que isso só foi descoberto porque Anderson Torres não estava no local quando houve o mandado de busca e apreensão, ou seja, estivesse ele na sua casa, provavelmente este documento não teria sido encontrado, porque entre o dia 8 de janeiro, quando tudo ocorreu, e o dia, se não me engano, dia 9, 10, 11, que foi a apreensão, se não me engano, foi na quarta-feira após o domingo do 8 de janeiro, provavelmente ele teria tido tempo para não deixar esse tipo de prova à disposição das autoridades. Ô, gente, mais aqui adiante o ministro lembra que o Ricardo Capelli apontou o seguinte, Larissa, houve uma operação estruturada, comandada pelo requerente, o requerente que pedia a liberdade, que é o Anderson Torres, né? Que exonerou todo o comando da segurança e viajou para o exterior, embora fosse sua atribuição, competência para evitar a prática de crimes e reforçar a defesa contra os ataques que eram iminentes. A Procuradoria trouxe aos autos, diz Alexandre de Moraes, detalhado histórico das omissões do investigado, cuja extensão ainda está sendo verificada nesta investigação. Então, vamos lá, olha. Como chefe da Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson aprovou um protocolo de ações que aprovou esse protocolo, fato evidenciado pelo interventor. E aí diz, né? O relatório informa que ele estava plenamente ciente e consciente da possibilidade de tomada de poder e invasão do Congresso Nacional, que CACs estavam sendo convocados para sitiar Brasília e que havia mobilização pela presença de adultos em boa condição física, sendo vedada a participação de crianças e daqueles que apresentam dificuldade de locomoção. Ou seja, ele tinha ciência, por meio de relatório de inteligência, 2 dias antes que tinha CAC. Gente armada indo para Brasília. Mostra ainda a PGR que, apesar de ciente dos fatos e de anunciada a invasão do Congresso,
o que exigia, no mínimo, né, pronta mobilização das forças policiais e incessante cobrança sobre a fiscalização, ele simplesmente, e aí o simplesmente não é meu, é do texto da Procuradoria-Geral da República, deixou o país antes do início das suas férias, que começaria, na verdade, no dia 9. Ao contrário do que alega a defesa, diz a PGR, né, Anderson Torres não suspendeu suas férias em 2/1 para tomar cargo. O documento apresentado é uma publicação de 27/7/22 para o gozo de férias aí no período de tal a tal, alterado por um despacho evidenciando que, na data do ato antidemocrático, Anderson Torres estava fora do país sem estar formalmente de férias. Em outro momento, a PGR diz que vislumbra-se que Anderson deliberadamente ausentou-se do comando e coordenação das estruturas que ele tinha de supervisionar. Diz a PGR, além de não atuar para impedir ou ao menos minimizar os danos, o investigado requerente se colocou em posição deliberada de omissão, não podendo agora se valer disso para buscar isenção de responsabilidade. Cara, a acusação, Larissa, vê e Alexandre de Moraes repisa decisão de conscientemente não estar, não planejar e não deixar pronta uma reação do Estado ao aviso que ele tinha 2 dias antes de ação, inclusive de gente armada, para tomada de poder. O que significa, em bom português, golpe de Estado. Larissa. E ainda enfatiza, né, o ministro nessa decisão de que Anderson, ele demite anteriores ajudantes ali, secretários que estariam abaixo dele, secretários executivos, adjuntos, para poder sair de férias. Então, há uma ênfase nisso, que ele, além de sair, ele deixa sem pessoas que até então poderiam ter um maior conhecimento da secretaria, porque não tinha dado tempo nem dele, nem daqueles que ele colocou com ele, se inteirar da Secretaria de Segurança Pública, e ainda destaca ponto por ponto tudo que traz aquele relatório entregue pelo então interventor da Segurança Pública à Polícia Federal, com dados da própria Polícia Federal. A gente lembra que quando, então, voltou para as mãos do governo do Distrito Federal a coordenação da segurança pública aqui no DF, foi entregue todo um documento com o que tinha sido levantado até então, tentando trazer investigação, dados de quem seriam os culpados. Então, é interessante como Alexandre de Moraes pega todos esses dados que estavam nesse documento, nesse relatório entregue pelo então interventor, como também pelas trocas de mensagem levantadas pela Polícia Federal para embasar a sua decisão, pontuando e com um tom de força ali, né, Dani? Um tom de que não dá nem para pensar em liberar Anderson Torres porque ele fez isso e aquilo. Então, ele pontua, detalha bem claro mesmo o porquê ele está negando essa soltura e ainda quebra qualquer estratégia de defesa que tinha por parte de Anderson Torres, que traz um detalhe de estratégia de defesa. Ele quebra essa estratégia de defesa e pontua o porquê da sua negativa nessa decisão. Olha, meninos, para mim fica muito claro, né, que o STF entende que Anderson Torres deliberadamente deixou o Brasil antes dos atos para que não houvesse reação articulada das forças de segurança do governo do Distrito Federal. Yuri. É isso, há uma junção de fatores aqui, há toda uma cadeia de fatos que mostra que Anderson Torres não tomou as devidas atitudes como secretário de Segurança para assegurar uma operação eficiente diante da manifestação que se avizinhava no fim de semana de 8 de janeiro, ausentou-se do país antes da hora e, usando elementos do relatório do interventor, deliberadamente tornou a cúpula da segurança pública desfalcada de algumas posições-chave para que a operação, a resposta ao que ocorreu no dia 8 de janeiro, tivesse sido mais eficaz, não levasse à depredação, ao vandalismo nas sedes dos 3 poderes da República. Se Anderson Torres planejou o que aconteceu ou tinha de antemão conhecimento de que as 3 sedes seriam invadidas e depredadas como foi, isso ainda não está claro, mas está
está aqui, há uma série de indícios que mostram que ele tinha não só condições, mas obrigação de tomar atitudes para que nada de grave ocorresse nem na esplanada dos três poderes, da esplanada dos ministérios, nem na Praça dos Três Poderes. E o que a decisão do ministro aqui vai deixando claro é que ele não tomou nenhuma dessas atitudes, nem preventivas e nem mesmo quando foi alertado já fora do país de que algo havia saído do controle, e nem assim, ao tomar atitude só de ordenar a proteção do Supremo e não das demais sedes dos poderes, Palácio do Planalto e Congresso Nacional, também isso se configura uma falta com o cargo que ele ainda detinha, que era de ser secretário de Segurança Pública. Depois que o ministro repisa todos esses indícios apontados de novo, repito, pela Procuradoria-Geral da República, chefiada por Augusto Aras, ele diz, diante o exposto, com fundamento no regime do Supremo, indefiro o requerimento de revogação da prisão preventiva, Anderson Torres segue preso. A gente passou aqui, fatiou cada trecho dessa decisão de 15 páginas que você viu em primeira mão aqui na CNN. E aí, pessoas amadas, eu gostaria que a gente pudesse repisar aqui 5 principais pontos e achados dessa decisão, porque, para mim, ela traz algumas novidades em relação ao que eu já sabia sobre esse caso. Então, a primeira novidade, para mim, é a de que Anderson Torres foi avisado antes, 40 minutos antes, no grupo, inclusive, que o Fernando, que era o número 2 dele, que ficou com a bucha de canhão na mão, passou os dados para o Supremo, de que havia manifestante, antes mesmo da invasão, se armando com o quê? Eles quebraram alambrados para usar como um escudo. Veja que os manifestantes esperavam o choque, Os manifestantes esperavam o choque, porque eles se armaram com escudo, com alambrados para o confronto com a polícia. Isso é avisado a Anderson cerca de meia hora antes da invasão da esplanada em si, que acontece por volta das 3 da tarde. Ele é avisado às 2h33, com registro de imagem. E a resposta dele é: não deixa chegar ao Supremo. Ou seja, nenhuma menção ao Congresso, nenhuma menção ao Palácio do Planalto. Por que eu te chamo a atenção para isso? E aí eu jogo para que cada um faça um destaque, Porque no entendimento, eu contei isso para vocês também na semana, acho que há 2 semanas, para quem está participando das investigações, o que esse grupo pretendia era tomar o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto para que não houvesse volta ao trabalho do Legislativo, houvesse a convocação de uma GLO e as Forças Armadas não reagissem a essa invasão. Era um plano já ruim e ele se mostrou ainda pior. Antes da invasão, e isso para mim é muito importante, Anderson Torres, sabendo que haveria disposição de confronto, pede apenas para que preservem o Supremo, não o Palácio do Planalto e não o Congresso. O que é inovação para você aí, Yuri Pita? Eu acho que você destacou o ponto dessa mensagem, dessa cronologia das mensagens e da ação que Anderson Torres tomou. Não chega a ser totalmente uma novidade, mas a ênfase dada no posicionamento da PGR dessa história de onde foi encontrada a minuta do decreto de estado de defesa e por que as autoridades envolvidas nessa investigação e nessa apuração dos fatos não consideram a minuta um documento qualquer e consideram um documento bastante relevante. Não só pelo seu teor, por aquela espécie de autópsia que a gente fez aqui também no 360, mostrando o quanto este documento era redigido de acordo com as normas, tem cara e conteúdo de algo feito de quem sabe redigir normas legais do governo federal, do âmbito federal, e onde ele foi encontrado, junto com outros objetos pertences de Anderson Torres, que lhe são caros. Fotos da família e imagens religiosas, o que mostra que esse documento tinha muito valor, sim, para ele. Eu estou tentando repercutir com integrantes do Supremo aqui a decisão. Esse apontamento, essa charada que vocês mataram, eu já tinha visto a manifestação da PGR, mas simplesmente eu não me toquei.
Simplesmente eu não me toquei. Deus, pátria, família. Essa gente é bizarra. Eu estou tentando acionar pessoas aqui, integrantes do Supremo Tribunal Federal, porque desconsidera a inteligência alheia. Depois de passar 4 anos martelando essa expressão, produzir essa... Veja que é um negócio quase que teatral, né? É um negócio muito louco, gente. Honestamente, ele produziu uma coisa meio de seriado, assim, de seriado de novela. Quando a pessoa cria uma engenhoca. O entendimento do Supremo é esse. Eu escrevi só agora, por meio do Yuri e do Leandro, me caiu a ficha de que Anderson Torres colocou a minuta do golpe no envelope timbrado com foto de santo e da família. Deus, pátria, família. E o integrante do Supremo que me respondeu disse exatamente. Para o STF está claro a vinculação. Que coisa louca, Leandro Rezende. Dani, eu acho que não tem como destacar outro ponto dessa decisão. Acho que quando o ministro Alexandre de Moraes usa diversas vezes, né, a palavra omissão aparece 9 vezes nessa decisão de 15 páginas e ele fala 3 vezes, pelo menos, em deliberada omissão do ex-ministro Anderson Torres. Isso deixa claro um roteiro, né, que está sendo seguido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre de Moraes nesse caso. Né, de que ele agiu de propósito para deixar o circo pegar fogo e a destruição da Praça dos Três Poderes acontecer no dia 8 de janeiro. É esse o argumento que sustenta o ministro Alexandre de Moraes. Isso, por si, já seria grave não fosse essa revelação da minuta do golpe dentro de uma pastinha com fotos da família e fotos ali de motivos religiosos. Porque o que a gente tem visto quando a discussão sobre esse assunto é feita com partidários do ex-presidente Jair Bolsonaro é tratar isso como uma coisa menor. Valdemar Costa Neto concedeu uma entrevista ao Gustavo Uribe aqui há algumas semanas, dizendo que todo mundo recebia essa minuta do golpe. Estava andando no aeroporto, pintou aqui uma sugestão para intervir no Tribunal Superior Eleitoral e melar o resultado das eleições. Isso não é uma coisa menor. A democracia do Brasil é muito jovem e o ex-ministro da Justiça andar com um papel desse. E aí, nessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes reafirma, né, do crime que ele cometeu ao não dar a voz de prisão. E quem sugere esse tipo de medida, né, de dar um caráter legal a uma atitude absolutamente golpista. Isso é muito sério, foi tratado com um certo desdém por integrantes ou ex-apoiadores ou apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas isso não é um tema menor. Lembrando, o ex-ministro Anderson Torres disse que esse papel seria descartado e também disse, nesse depoimento, que foi entregue a ele essa minuta do golpe por funcionários do Ministério da Justiça. Então, esse era um tema que circulava dentro das planadas dos ministérios, circulava dentro das estruturas do governo federal. É muito grave e estava guardadinho ali na casa do ex-ministro, não estava perto de ir pro lixo, não. Ô, Larissa, trazendo já, buscando a apuração desse breaking news aqui no CNN 360, temos a confirmação de que o Supremo está fazendo a mesma leitura que os meninos mataram aqui, que é uma clara associação ao slogan do governo Jair Bolsonaro, o que joga por terra a argumentação de que a minuta do golpe estava ali, assim, para ser jogada no lixo, né? Guardou dentro de papel com timbre do governo federal. Tá aí, e não é qualquer tom, né? Não é aquele papel pardo vagabundo que a gente tem em diversos escaninhos de diversas empresas, inclusive do governo. Não, tá com timbre de... olha aí, ó. Edu, enche a tela com esse documento para mim, por favor. Com essa imagem. Gente, isso aí... pasta que tem quem trabalha dentro de gabinete graúdo, Larissa. É uma pasta, não é né, que era, igual capa de caderno. Exatamente, aquele papel pardo, não, é uma pasta. Esse slogan, isso tem relevo, esse slogan do governo federal. Tá em papel que ele pegou dentro do Ministério, do gabinete dele, do Ministério da Justiça, Larissa. Como se fosse qualquer coisa a ser jogada fora, né? Já tinha me chamado muita atenção como a PGR bate nesse ponto, da maneira que estava guardada essa minuta, que a gente acabou transformando em minuta do golpe, né? Um golpe que não foi bem sucedido depois de todas as ações
conjuntas dos três poderes. E ainda sobre a decisão, Dani, me chama muito a atenção como o ministro Alexandre de Moraes, ele pontua a ausência de Anderson Torres, uma ausência que na decisão o ministro esclarece ali que para ele foi uma ausência intencional mesmo. Ele elimina quem poderia evitar qualquer coisa ao demitir antigos funcionários da Secretaria de Segurança Pública, coloca funcionários ligados a ele, que já tinham trabalhado com ele dentro do Ministério da Justiça, ainda no governo Bolsonaro, lembrando que ele era ministro da Justiça e volta para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, e ainda pontua o ministro que houve uma reunião com a participação de Anderson Torres, onde ele disse que falaria com a PM para que a PM estivesse ali, fechasse a esplanada do Ministério, o que até hoje ninguém esclareceu, se tinha uma ordem anterior de não chegar os manifestantes até ali a Praça dos Três Poderes e, pelo contrário, o que se mostrou, as imagens, eram que esses manifestantes foram escoltados até a Praça dos Três Poderes, não se impediu a chegada deles, pelo contrário, esses manifestantes foram acompanhados pela Polícia Militar do Distrito Federal, como pontua aqui o próprio ministro Alexandre de Moraes, e ainda fala que teria dito Anderson Torres que não havia informação de ônibus chegando em Brasília, o que já foi demonstrado pela troca de mensagens, por todo o levantamento da Polícia Federal, de que tinha, sim, muita informação de que chegaria um ônibus com pessoas em bom estado físico, né? Vale a gente lembrar que não eram mais pessoas ou crianças. Não é para levar idoso e criança, não. É para vir quem tem porte. Exatamente. Ô, Leandro, fica muito claro no cruzamento agora de todas as informações, né? Porque com a decisão que a gente conseguiu acesso aqui, a gente consegue ter o panorama da PF, os achados do Ministério Público, os achados da PGR e até o argumento da defesa sendo contraposto pelas investigações. Cai por terra a ideia de que ele deixou algo pronto ou que ele deixou orientações, que a viagem já era uma questão programada há muito tempo, que houve ali uma infelicidade, né? Isso, assim, para mim fica muito claro, olhando o todo, que leva aqui o Supremo a manter a preventiva, ou seja, Anderson Torres preso sem prazo para sair. O caminho estabelecido pelos investigadores é muito claro em mostrar que, ele falhou deliberadamente ao estabelecer um plano, porque aqui os investigadores ressaltam, nem ordem de serviço. O que é ordem de serviço? Se você vai convocar todo o choque para atuar num domingo, você precisa emitir uma ordem de serviço para que quem está de folga vá trabalhar. Isso não aconteceu, isso está detalhado aqui. Então ele disse, eu deixei um plano falso, apontam os investigadores e o ministro do Supremo ressalta, porque o senhor saiu do país sem nem deixar uma ordem de serviço para que a polícia fosse reforçada. 2, Anderson Torres diz que ficou tudo estruturado, falso. O interventor, Ricardo Capelli, aponta que houve um desmonte da cúpula das forças de segurança. Trocou o comando da PM, trocou não sei o que da Civil, trocou não sei o que lá. Tinha todo mundo chegado no início de janeiro, isso foi no início, e ele troca tudo, deixa a tropa num estado, digamos, de acefalia e vaza. 3, de que estava programado, não. Fica aqui o indício de que Anderson Torres deliberadamente saiu do país, ciente do risco de ataque. 4, ele foi avisado antes que havia manifestante armado para enfrentar a polícia e pediu apenas a proteção do Congresso. 5, ele guarda a minuta do golpe em casa, dentro de uma pasta de trabalho do Ministério da Justiça, uma pasta com o timbre do governo federal, fotos de santos, Deus e da família, Deus, pátria, família. 5, né? Deliberadamente se omite para que houvesse o que houve, uma tentativa de golpe. Leandro Rezende. Dani, dos 5 pontos que você destacou, tem esse, né, dele só se limitar
a ordenar a proteção do prédio do Supremo Tribunal Federal. Isso também é um dos pontos ressaltados ali pela decisão do ministro Alexandre de Moraes e é um dos pontos que considero também bastante grave desse enredo que está muito claro, né? O que está se colocando é o do Anderson Torres como a grande figura que se omitiu diante dos atos de 8 de janeiro. Mas aí eu acho que é importante fazer um exercício aqui também, porque, e até no começo da nossa análise sobre essa decisão eu falei isso, mas volto a frisar, porque todos os elementos apontam para a responsabilização do Anderson Torres e eles não são poucos. O da minuta do golpe, que a gente acabou de se debruçar aqui, é uma das coisas mais graves, né, que essa decisão coloca para a gente. A questão dele saber antes das manifestações, de só mandar proteger o prédio do Supremo Tribunal Federal, de não estar de férias, de ter ido embora sem deixar um plano, tudo isso aponta para a responsabilização do Anderson Torres, que vai continuar preso e já tem, importante também destacar isso, uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, tomada no dia 11 de janeiro, se não estou enganado, que referendou a prisão dele. Agora é mais uma decisão, essa individual do ministro Alexandre de Moraes, referendando essa prisão também. Então o Supremo está super unido em torno de transformar o Anderson Torres nessa figura responsável pelo 8 de janeiro. Mas há que se observar também que o ministro Alexandre de Moraes menciona a total inércia no encerramento do acampamento criminoso na frente do QG do Exército, porque é dali que acontece tudo, é dali que partem as pessoas, dali que os ônibus, é para lá que os ônibus vão e não tem ainda, para além do Anderson Torres, outra pessoa responsável por não ter desmontado aquele acampamento. E vamos ver se isso vai aparecer, jogando um pouquinho para frente aqui também, né?